Se você pegar o Alcorão, na Sura 27 e na Surata 27, 28 e a 37 e 28, você tem no Salomão, no Alcorão, registros de como era Salomão. Passagens de que ele falava com animais, passagens de que ele transmutava e transportava as coisas através de magia. Então daí vem a história do tapete mágico. Isso inclusive faz parte do Talmud, tá? Não só do Alcorão. No Talmud também dos judeus. Entendi. Talmud que vem da tradição da Torá, da tradição dos sábios do judaísmo. Você vê esses aspectos salomônicos, de que ele fazia coisas estranhas, incríveis acontecendo, e que ele tinha uma magia, um controle sobre os djinns, que é a mesma noção dos gregos de daimons, esses gênios da natureza, e que através desses poderes místicos ele controlava a realidade. Salomão foi foi o cara mais rico do mundo, segundo várias tradições. Então, assim, provavelmente ele controlava, sim, essas entidades da natureza. Não se sabe se através desse sistema da Goetia, mas ele tinha um sistema ali, onde tem fumaça, há fogo. Então, eu acredito que ele era um grande mago e sabia operar essas forças da natureza. O interessante é que na Goetia você tem a noção de uma urna onde ficavam trancados esses daimons. Era uma urna com o selo de Salomão em cima, onde ficavam trancados os símbolos ou sigilos desses daimons. Mesma noção mais ou menos da caixa de Pandora dos gregos. Né? Então, tem muitas correlações arquetípicas aí. Salomão é um forte candidato a um grande mago e um grande bruxo à sua época. Eu não digo que essa literatura que a gente tem hoje, ocultista, seja a mesma da época. Muita gente deve ter posto a mão, deve ter escrito algumas coisas adicionais, mas que ele tinha um conhecimento de ocultismo muito grande. Ele tinha a própria Bíblia, o Alcorão, a Torá, o Talmud relata isso. Inclusive, o Templo de Salomão foi construído com magia negra. É mesmo? É. O Templo de Salomão, segundo... Não é Vicky que está falando. Tá? Não é Vicky. É o Talmud, que é a literatura baseada na Torá dos judeus. Então o Talmud é um livro de ensinamentos. Né? Tem alguns Talmud. O Talmud babilônico é uma coletânea de livros enorme, do tamanho dessa mesa, de excertos de sábios judeus falando sobre os acontecimentos da Torá. Porque na Bíblia hebraica, você tem só o aspecto popular. O que está lá de oculto, está no Talmud. Tá em outros livros também mais recentes, como o Zohar, enfim. No Talmud, é dito que Salomão, quando ele vai construir o templo, ele invoca... Porque a gente tem que entender, Vilela, que nessa época não tinha isso de você invocar um demônio, um espírito, e isso tá em desacordo com a tua crença num Deus. Não tem isso. Você acreditava em Deus, mas você invocava demônios para fazer papéis para você. Isso é relatado várias vezes nos livros sagrados. Então não tinha esse desacordo. Você poderia acreditar em Deus, mas você invocava um ser astral, um ser energético, um demônio, um daimon, para fazer um serviço para você. E no Talmud é dito que Salomão, quando ele vai criar o templo, o primeiro templo, ele invoca Asmodeus, a Eshmadeva. Asmodeus era um demônio que tinha todas as sabedorias sobre matemática, língua, tudo. É um grande gênio, um grande djinn, né? E aí, Salomão então invoca Asmodeus e Asmodeus concede a Salomão o Shamir, que é um verme mágico. É um verme mágico que corta as paredes do templo e não deixa rastros e é feito em silêncio. É como se fosse corta grandes blocos de pedra com uma velocidade absurda e sem fazer barulho. Isso está no Talmud, literatura judaica, baseado na Torá. Então, a gente tem esse aspecto oculto da Bíblia, que não está na Bíblia, obviamente, mas que tem-se livros da mesma época da Bíblia relatando como que isso será feito. Bom, Salomão então invoca Asmodeus para ajudar ele a construir o templo, e da mesma forma hoje você tem os rituais de Goetia.